E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica de Josué, leremos o capítulo 10. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder nas nossas vidas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fica conosco, Senhor. Te agradecemos. Em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, em nome do Senhor, que foi e aí para sempre será o mesmo. Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, Pai de Cristo, nosso Pai, Senhor eterno. Amém. Bem, temos no capítulo 10... 43 versículos, leremos de um modo dinâmico, recomendando a leitura com mais calma. Se não couber num vídeo, faremos o vídeo B. Desde o versículo 1 em diante. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e a havia destruído totalmente, e feito a Ai e ao seu rei como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram par com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Záfia, rei de Laques, e a Derbe, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jamute, o rei de Laques e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos. E ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entregarei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, repetindo o versículo 11 que nos diz: Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou o pôr do sol. Repetindo o versículo 13 que nos diz: E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito... Repetindo o versículo 13 que nos diz: E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Repetindo o versículo 13 que nos diz: E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel.
Voltou Josué e todo o Israel com ele ao arraial a Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E anunciaram a Josué: foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: rolai grandes pedras à boca da cova e ponde junto a ela homens que os guardem. Porém, não vós, repetindo o versículo 18 que nos diz: disse, pois, Josué: rolai grandes pedras à boca da cova e ponde junto a ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficar atrás. Não os deixe entrar nas suas cidades, porque o Senhor, vosso Deus, já vos entregou nas vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito matança, tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento, e Josué em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abre a boca da cova, e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis, o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jamute, o de Laques e o de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai e ponde o pé sobre o pescoço desses reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis. Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Depois disso, Josué ferindo-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e lançaram-nos na cova onde se tinham escondido, e na boca da cova puseram grandes pedras que ainda lá se encontram até ao dia de hoje. No mesmo dia, tomou Josué a Maquedá e a feriu a espada, bem como ao seu rei, e destruiu-os totalmente, a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libna e pelejou contra ela. E o Senhor o deu nas mãos de Israel, a ela e ao seu rei, e a feriu a espada a ela e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou a Libna e a Laques, sitiou-a e a pelejou contra ela. E o Senhor deu Laques nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada a ela e a todos que nela estavam, conforme tudo que fizera a Libna. Pois bem, estamos no capítulo 32, paramos por força do tamanho do vídeo e, ato contínuo, estaremos concluindo a leitura no próximo vídeo. Que Deus a todos abençoe, é o que desejo. Sucesso!